23ª rodada do Brasileirão 2025 começou no sábado com o Fortaleza recebendo o Vitória no Castelão e o Fortaleza vence por 2-0. Essa foi a estreia do novo treinador do Fortaleza, o Palermo, Martim Palermo, um treinador que assim o Fortaleza aposta num Vojvoda 2.0, isso que eles querem, né? O cara até parece um pouco um Vojvoda assim, em fisionomia, né? E ele consegue começar com um bom resultado, 2-0 contra o Vitória, que eu sei tá muito mal no campeonato, levou 8-0 recentemente pro Flamengo, mas na sequência eles venceram o Atlético Mineiro em casa com todo o apoio da torcida, eles voltam a jogar fora e perdem para o Fortaleza. Resultado que é positivo para o início de um novo trabalho, acho que renova a esperança do torcedor, mas mesmo assim o Fortaleza está numa situação bem complicada, até pior que a do Vitória na tabela, né? O Vitória é o 17º colocado, o Fortaleza ainda é o vice-lanterna com 18 pontos. Bom, Breno Lopes e Bruno Pacheco marcaram os gols da vitória do Leão do Pici. Na arena do Grêmio, o Grêmio, tendo a estreia de alguns dos seus vários reforços, recebeu o Mirassol e perdeu por 1-0. Mais uma vez vou exaltar a campanha do Mirassol, é chover no molhado. Toda rodada eu elogio o Mirassol porque eles conseguem em sequência fazer resultados históricos. E no primeiro turno foi 4-1 para o Mirassol, lá em Mirassol. E eles vão lá em Porto Alegre e ganham do Grêmio por 1-0. E olha, poderia ter sido mais. O Mirassol jogou melhor que o Grêmio, finalizou mais vezes. Não teve mais posse de bola, mas o Mirassol poderia ter vencido por 2. O jogo poderia ter sido empatado também, não foi uma discrepância, né? O Grêmio teve mais posse, a distância de finalização é pouca coisa. Mas o Mirassol mereceu a vitória, foi eficiente, fez o gol com o Alisson e o Grêmio não conseguiu marcar gol, nem para empatar e muito menos para virar, né? Foi até uma entrevista que o Marlon deu alguns jogos atrás falando que eles tinham que jogar melhor, cometer menos erros para empatar um jogo. Dessa vez não empatou, cometeram erros e perderam. Mais uma grande vitória do Mirassol no campeonato e mais uma derrota complicada para o Grêmio, que segue ali na 14ª posição, enquanto o Mirassol está no G4 com 38 pontos, no momento se classificando diretamente para a fase de grupos da Libertadores. E só para constar aí, quem estreou foi o Arthur. O William ainda não. Mas o Grêmio fez outras contratações ainda, né? Além do Arthur e do William, mas eles são os principais jogadores que o Grêmio contratou nessa busca por melhorar sua campanha no Campeonato Brasileiro e se afastar principalmente da zona de rebaixamento. Quem também quer se afastar da zona e tentar salvar a temporada de alguma maneira é o Internacional. De qualquer maneira, a temporada do Inter já é um desastre, porque mais uma vez só ganha, ou pelo menos ganha, né? Porque o Inter não estava ganhando literalmente nada desde 2016, a última vez que eles haviam ganhado o Campeonato Gaúcho, voltaram a ganhar agora o estadual em 2025. Teve lá a Série B em 2017, mas ninguém quer jogar a Série B, então é um título que você ganha por obrigação. E na verdade o Inter nem ganhou, acho que o América ganhou aquele ano. O América estava na Série A, agora eu já não lembro. Mas bem, o Inter não ganha um título importante há muito tempo e se reforçou, gastou muito dinheiro nesses últimos anos e não conseguiu ganhar. Nem Campeonato Brasileiro, nem Copa do Brasil. Inclusive no cenário nacional o Inter não ganha nada há muito, muito tempo mesmo. E na Libertadores foi eliminado já nessas oitavas de final. Bom, o Palmeiras teve a sua melhor partida, talvez, desde o Mundial de Clubes. Teve a goleada também nas oitavas da Libertadores contra o Sporting Cristal, mas agora enfrentando um time melhor que o Sporting Cristal, mesmo que esteja numa má fase. O Palmeiras joga, domina e ficou até barato 4-1, essa é a verdade. Poderia ter sido mais de 4-1 para o Palmeiras lá no Allianz Parque. Hat-trick do Vitor Roque, o Tigrinho resolveu soltar a carta, desencantou, tá jogando muito bem. O Abel Ferreira encontrou esse esquema com dois atacantes. O Vitor Roque e o Flaco Lopes têm jogado muito bem juntos. O Flaco Lopes mostrando que não é só um finalizador, e muita gente achava ainda ele um finalizador ruim ou que ele não agregava no jogo. Ele tem agregado bastante, dando assistência. Nesse jogo ele não marcou gol, mas deu assistência pro Vitor Roque. Se eu não me engano, o gol do Lucas Evangelista também tem a participação dele. E 4-0 foi só no primeiro tempo. No segundo tempo o Palmeiras não conseguiu marcar mais gols, mas poderia. E o Carboneiro descontou para o Internacional. O Roger Machado segue no comando do clube e ao que tudo indica ele vai continuar até o final do ano. O Grenal pode mudar essa história. Se o Inter perder o Grenal, que vai ser no Beira-Rio,
na próxima rodada, acredito que o Roger Machado possa cair, principalmente a depender do placar. Não sei se uma derrota comum por 1-0 faria ele ser derrubado, mas a torcida já está no limite com o treinador Roger Machado. E o Abel Ferreira já volta, né, se ele estava sendo questionado, está nas graças da torcida de novo. O Palmeiras segue na briga pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa Libertadores. Está nas quartas de final, vai enfrentar o River Plate, primeiro jogo nessa semana, quarta-feira. O último jogo do sábado foi Fluminense e Corinthians, uma possível final de Copa do Brasil. E olha, que jogo horrível, né? O primeiro tempo nem se fala. No segundo tempo, o Fluminense teve mais finalizações. O Corinthians terminou o jogo todo com apenas 2 chutes e um gol. Um gol de falta, meio cagado, porque eu acho que o Mateuzinho buscou o cruzamento e no final a bola entrou direto. Ele até falou que disse pro filho, eu acho, pro amigo que ia fazer um gol. E fez, mas tem lá a tentativa de desvio do Gustavo Henrique, mas a bola entrou direto, gol de falta do Mateuzinho. E ele fez um gol de falta esses dias mesmo, que foi um golaço, né, de propósito, contra o Juventude, eu acho. Dessa vez, mesmo que tenha sido sem querer, o importante é que a bola entrou e o Corinthians sai com a vitória, numa partida onde ele mostrou que, né, quem não faz leva pro Fluminense. Mas o primeiro tempo foi muito ruim mesmo, onde as duas equipes não criaram basicamente nada. O Corinthians seguiu nessa toada no segundo tempo, mas conseguiu marcar um gol e o Fluminense não. O Renato Gaúcho botou uma escalação bem alternativa, ele não repete escalação, aí usa sempre aquela desculpa lá do Mundial, que o Fluminense não teve férias e bababá. Teve a data FIFA agora, mas veio da Copa do Brasil, os jogadores estão cansados. Então vai ter a Sul-Americana na semana que vem. E a gente sabe que o Renato tem realmente esse perfil de abrir mão do Campeonato Brasileiro e focar mais nas Copas. O que no caso do Fluminense, e na maioria das vezes com o Grêmio, faz sentido porque esses times, o time do Fluminense hoje e os Grêmios, os times do Grêmio que o Renato dirigiu, não tinham elencos tão fortes para disputar as 3 competições. Aliás, quem é que tem, né, elenco para disputar 3 competições? Mas para sustentar um Campeonato Brasileiro você precisa ter um elenco mais forte. E a situação do Fluminense já não permite ele brigar pelo título. E em relação ao rebaixamento, eu acho que está tranquilo. Apesar de eu dizer que o Inter está ameaçado, o Grêmio está ameaçado e a distância não é tão grande. Mas o Fluminense ainda tem 3 jogos a menos. 2 jogos a menos, na verdade. No domingo, o Red Bull Bragantino recebeu o Sport lá em Bragança Paulista. O jogo terminou empatado em 1-1. Eduardo Sacha abriu o placar num pênalti diferente, né? Foi polêmica também a marcação e a cobrança também foi diferente ali. Uma cavadinha. Não foi uma cavadinha, né? Foi um bico. Sei lá, não sei como descrever essa cobrança de pênalti do Eduardo Sacha, não, só vocês assistindo mesmo. E o Derek Lacerda, o Rafinha pernambucano, marcou o gol de empate do Sport no final do jogo. Aquilo, o Sport eu acho que cresceu de desempenho ofensivo nos últimos jogos, mas não consegue vitórias e pra mim o Sport já está rebaixado. Vai tentar terminar o campeonato com dignidade. E quanto ao Bragantino, tá muito mal desde a volta da Copa do Mundo. Quantas vitórias o Bragantino conseguiu de lá pra cá? Apenas 2. Venceu o Corinthians e Fluminense. Empatar com o Sport dentro de casa é um tropeço, né? Um grande tropeço. Até fora de casa também. O Atlético Mineiro recebeu o Santos na Arena MRV e o Neymar teve que jogar na grama sintética. E olha, jogou mal, hein? Jogou muito mal, uma partida muito ruim do Neymar. Inclusive perdendo o gol, furando. O Neymar deu uma furada feia nesse jogo, vai botar a culpa na grama também, por isso? Teve outro lance que ele tava de cara com o Everson e lembrou pra mim quando o Mbappé ficou de cara com o Neuer na Champions League. E olha que lá era um lance mais difícil, e era a final da Champions League, né? E era o Neuer no gol, com todo respeito ao Everson, que é um ótimo goleiro. Inclusive, lamentável o que aconteceu após a partida, né? Torcedores ou marginais que torcem para o Atlético Mineiro, como tem todas as torcidas, né? Mas os torcedores ali agredindo verbalmente ou assediando a filha com cunho sexual, né? Então é assédio. Com a filha do Everson de 13 anos de idade, cara. É lamentável, mas o que a gente viu nessa última semana, né? De gente comemorando morte de um cara que só porque ele pensava diferente, e seguem comemorando, e seguem
dizendo como eles fossem... Cara, vou parar por aqui, né? Vamos seguir no jogo. E o Santos teve o Zé Ivaldo sendo expulso. No primeiro turno ele marcou um gol, provocou pra caramba. Ele jogou no Cruzeiro, então tem uma rivalidade acirrada com o Atlético. E aí ele foi expulso no lance ali com o Hulk. O Galo marca um gol pouco depois ali com o Igor Gomes, 4 minutos depois da expulsão do Zé Ivaldo. E aí tem o lance do Igor Gomes com o goleiro Gabriel Brazão do Santos. E deixou um puta galo feio na cabeça do Brazão, né? Na hora o Ricardinho tá até comentando. Pô, acho que não vai dar nada não. Aí corta pra ele, dá o foco ali no Brazão, né? Que tava filmando de longe. O maior galão na cabeça dele no jogo contra o Galo, né? Se ele fosse goleiro do Galo seria mais emblemático. E aí ele acaba tendo que ser substituído depois, porque ele fica tonto, até coloca a touca de natação, né? Mas a bola chega perto dele ali, eu não sei se era tiro de meta. Ele fica tonto e pede para ser substituído. Né? E sai de ambulância. Bom, depois o Santos consegue um empate, pênalti pro Santos, cometido pelo Lianco. Teve até um desabafo da esposa do Lianco hoje aí que tá viralizando. E aí o Tiquinho bate o pênalti, faz o gol, o Neymar já tinha sido substituído. O Tiquinho empata, o jogo termina assim, 1 para o Atlético Mineiro, 1 para o Santos. Segundo jogo do Jorge Sampaoli no comando do Galo, ele que recusou assumir o comando do Santos. Esse também foi o segundo jogo do Vojvoda, segundo empate dele, né? 2 empates. Estreou empatando em casa contra o Fluminense e agora empata também contra o Atlético fora de casa. O Sampaoli estreou perdendo para o Cruzeiro na Copa do Brasil, sendo eliminado, e agora empata com o Santos na Arena MRV. O Flamengo enfrentou o Juventude no Alfredo Jaconi e sem chuva o Flamengo finalmente voltou a vencer o Juventude lá depois de 38 anos. Arrascaeta e Emerson Royal marcaram os gols da equipe treinada por Felipe Luiz, os 2 gols de cabeça. Assistência do Luiz Araújo para o gol do Arrascaeta e, se não me engano, do Ayrton Lucas para o Emerson Royal, de lateral para lateral, né? Se eu não me engano foi o Ayrton Lucas que cruzou pro Emerson Royal. Mas aí o Flamengo dispara na liderança e ainda tem um jogo a menos. O Palmeiras também tem, né? Tá colado nele ali, mas é isso. Santos não. Perdão, gente, já são 11h39, eu tô acordado desde as 5 da manhã. O São Paulo venceu por 1 a 0 o Botafogo no Morumbi. Botafogo foi eliminado da Libertadores, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Vasco nessa semana e só resta para ele o Campeonato Brasileiro, onde a chance de título é mínima, né? Ele está 15 pontos atrás do líder Flamengo, seu maior rival. O Botafogo tem um jogo a menos em relação ao Flamengo ainda mais, né? São 2 jogos a menos ali pro Botafogo, um só pro Flamengo. E é muito difícil chegar, né? Com 15 pontos, o Botafogo corre até mais risco de ficar fora da próxima Libertadores. No momento ele é o 6º colocado, estaria indo para a repescagem, para pré-Libertadores, né? E olha que a CBF e o Samir querem tirar essas vagas de repescagem ou de pré-Libertadores, de playoff dos times brasileiros. Eles querem colocar mais uma vaga direta e tirar os times brasileiros da pré-Libertadores. Mas eu não sei se isso vai ser aprovado já para o próximo ano. Você tem que esperar o próximo triênio da Libertadores, que inclui ali a questão da venda de direito de transmissão. Eles podem mudar a regra, né? Mudar pacote gráfico, um monte de coisa. Mas é isso, mais uma vitória do São Paulo aí do Crispo em casa, gol do Dineno. E a partida do Neto, mais uma partida ruim, né? Ele estreou contra o Vasco, indo mal, falhando na hora do gol do Nuno, né? Ele espalma aquela bola do Coutinho, que bate na trave também, mas o Neto foi mal naquele lance. Eu até comentei, né? Era melhor ele ficar parado e tomar o gol de falta, seria mais bonito. E o gol de falta do Coutinho saiu agora contra o Ceará, mas o Vasco, já vamos chegar no Vasco. E aí nesse jogo ele vai mal no lance do gol do Dineno e acaba até sendo substituído depois pelo Léo Link, que até evita que o Botafogo sofra mais gols, né? Bom, então o Vasco enfrentou o Ceará em São Januário, 100º jogo de Felipe Coutinho com a camisa do Vasco, somando
a primeira passagem, quando ele começou como profissional, e agora o seu retorno. O Coutinho, então, abre o placar para o Vasco aos 12 minutos, um golaço, parecia que ia ser uma noite de grande festa, né, com essa comemoração pelo 100º jogo do Coutinho, a torcida comemorando o fato do Vasco estar na semifinal da Copa do Brasil. E aí 1 a 0 logo cedo, parecia que ia ser um jogo espetacular, né, golaço de falta. Só que 4 minutos depois já acontece o gol do Ceará, gol de empate do Galeano. E um gol que os times do Fernando Diniz costumam tomar, né? O dinizismo, o mal do dinizismo é esse. E aí tem culpa o Léo Jardim. Não, tem culpa pro Diniz, tem culpa o Diniz, tem culpa o Léo Jardim, tem culpa o Robert Renan, que eu elogiei bastante no jogo contra o Botafogo, mas é isso, né? Aquele cara que às vezes dá um... Mas ele não foi o maior culpado ainda, né? Eu acho que o Cocão também, né? Que infelizmente teve que jogar como titular. Teriam outras opções, até acho. Eu escalaria o Robert Renan de volante, cara. Por que não? Com a qualidade que ele tem com a bola no pé, eu acho que ele jogaria mais ali com o Cocão. Ele tem mais qualidade que o Cocão, sem dúvida nenhuma. Tem até mais qualidade que o Verratti, né? Com a bola no pé. Mas aí então, o Vasco toma esse gol de empate no segundo tempo, com o gol do zagueiro Carlos Cuesta, que entrou no lugar do Lucas Freitas. Também teve culpa no gol. Do sistema defensivo, né? Que o Paulo Henrique também teve culpa, foi ele que recuou a bola primeiro, pro Robert Renan, e depois recuou pro Léo Jardim. Aí toca pro Cocão, o Cocão volta de novo e dá a merda toda. Então só o Puma não teve culpa no primeiro gol. Não quer dizer que ele tenha jogado bem. Ele jogou bem contra o Botafogo, tendo que fazer essa função de lateral esquerdo. Mas nessa partida ele foi mal. No primeiro gol eu isento ele, mas do resto, né? E tem 2 laterais esquerdos no banco, né? Pra improvisar o Pumita. Tem lá o Leandrinho e tem o Vitor Luiz. Mas o Diniz prefere improvisar o Pumita. Bom, aí sai o gol do Cuesta, jogadaça do Andrés Gomes, que eu gostaria de ver mais minutos em campos dele. Ele entrou pouco tempo contra o Corinthians, deu assistência. Entrou pouco tempo contra o Ceará, deu assistência de novo. Então eu queria ver mais tempo do Andrés Gomes em campo. E assistência de colombiano para colombiano. O Cuesta bota o Vasco na frente de novo, mas lá no finalzinho. E aí o Léo Jardim acaba sendo o vilão do jogo. Ele que foi herói novamente na Copa do Brasil contra o Botafogo. Mas é a vida do goleiro, né? Acaba sendo marcado negativamente nessa partida. Eles formam a bola no pé do Pedro Henrique. E aí o Ceará empata, mesmo com um jogador a menos, que é o pior, né? O Vasco foi com um jogador a mais um tempão e não conseguiu matar o jogo. Teve chance, o goleiro fez uma baita defesa ali, o Bruno. Defesa normal, né? Mas o Vasco quase fez outro gol. Eu acho que com o Paulinho até, né? Ou o David. É isso, 2 a 2, um ponto para cada um. Vasco perdeu para o Ceará no primeiro turno e empata no segundo em casa. E por fim, Bahia e Cruzeiro se enfrentaram na Fonte Nova. Deu Cruzeiro 2 a 1 de virada. No primeiro tempo não saiu gol. No segundo tempo foi uma grande partida disputada, com Jean Lucas abrindo o placar com um golaço de fora da área. Sinisterra empatando depois de uma finalização na trave do Matheus Pereira. E aí o Sinisterra empata para o Cruzeiro. E depois Gabigol vindo do banco de reservas, entrando no lugar do artilheiro Caio Jorge, que hoje passou em branco. Uma jogada, cobrança de falta ali ensaiada. E o Gabigol soltou o sapato lá do meio da rua. Sem chance para o goleiro Ronaldo. Golaço. Grande vitória do Cruzeiro. 2 a 1 e segue na vice-liderança. Olha, nesta quarta-feira vai ter o jogo atrasado do Botafogo. Pela 12ª rodada contra o Mirassol no Newton Santos. E a classificação do momento é Flamengo líder com 50 pontos, 22 partidas de 23, 15 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, 47 gols marcados e 10 gols sofridos apenas. O melhor ataque e a melhor defesa do campeonato. O Cruzeiro tem 47 pontos e 37 gols marcados. São 14 vitórias, 5 empates e 4 derrotas e jogou as 23 partidas. O Palmeiras tem 46 pontos, Mirassol 38, Bahia 36. Lembrando, Mirassol com 2 jogos a menos, um vai ser agora contra o Botafogo. O Botafogo tem 35. São Paulo 35 também, Bragantino 31, Corinthians 29, Fluminense 28, Ceará e Internacional 27, Atlético Mineiro e Grêmio 25, Vasco e Santos 23, dentro da zona aparece o Vitória com 22, o Juventude com 21,
o Fortaleza com 18 e o Sport com 11. Caio Jorge segue como artilheiro com 15 gols, não marcou nessa rodada. Arrascaeta marcou e chegou a 13. Verratti tem 12, Pedro tem 10 e Vitor Roque chegou a 8. Olha o Tigrinho chegando aí. Nas assistências, Arrascaeta tem 10, Alan Patrick 6, Matheus Pereira 6 também, Caio Jorge, Mugni e Lucas Piton 5. Piton lesionado.